Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor para mais um pós-jogo e falando de Copa Sul-Americana, empate do Botafogo no Guarani do Paraguai, 0-0. O time do Botafogo segurou essa pressão paraguaia lá no estádio Defensores del Chaco e se classificando para a sequência da competição. Vai encarar contra a equipe do time do Defensa e Justiça na próxima rodada, nas quartas de finais da competição da Sul-Americana. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, que temos aí o Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, do nosso canal de YouTube, Conversa Torcedor Notícias, e também na programação da Rádio INSC, todo sábado, às 11 da manhã, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela Rádio INSC 98.7 FM, pelo site radioinsc.com e também pela Radiosnet, ok? Estamos juntos mais uma vez, aqui ligados, aqui no Conversa de Torcedor, nosso pós-jogo, para você que está acompanhando toda a programação aqui no Conversa de Torcedor. Vamos falar aqui do Botafogo. Segurou a pressão da equipe do Guarani do Paraguai, muito graças ao goleiro Gatito Fernandes, né, que defendeu, né, que teve duas defesas, grandes defesas, inclusive, impedindo com que o Barceló e o Gamacho, em duas chances claras, abrissem o placar no estádio do Defensores del Chaco, conseguindo o resultado, muito graças ao Gatito Fernandes. O time do Botafogo não teve uma boa atuação, né, depois do primeiro jogo pelo placar de 2-1, no jogo de ida, né, o time do Botafogo não teve uma boa atuação, né, que teve aí o Júnior Santos como centroavante no lugar do Tiquinho, né, que também nós vamos falar muito sobre isso, certo? E no primeiro tempo de partida, pessoal, no primeiro tempo, né, foi muito faltoso e disputado, né, no Defensores del Chaco, né? Nem o Botafogo e nem o Guarani do Paraguai estiveram próximos do seu melhor futebol, né? E o placar não foi alterado, né, por conta disso, né? E principalmente aí por exemplo, aqui que teve aos 2 minutos de jogo que o Segovinha encontrou um drible em cima do Rios e sofreu falta, né? Que a arbitragem optou não dar cartão amarelo, né? De outro lance também, né? Tendo faltoso, inclusive, né? Principalmente. Também teve lances também do Segovia também aos 6, na defesa do Guarani afastou a cobrança de escanteio, mas deixou o Matias Segovia livre para arriscar de fora da área. A bola passou à direita na trave do Munhoz, e outro lance com o Júnior Santos, né? E o Matias Segovia puxou um contra-ataque, passando em profundidade pelo Júnior Santos, que é centroavante, né? Que sairia na cara do goleiro se não fosse pelo goleiro Munhoz, que teve que sair na área para afastar o perigo, né? E não conseguiu fazer. E outro com o Diego Hernandes, né? Jogadores, inclusive, aí que principalmente aí, que o Diego Hernandes, que sofreu uma pancada na cabeça e caiu no gramado, sentido 2, não precisou de atendimento, e o lance gerou preocupação do Botafogo, né? E aí teve de perigo, né, com o Santo André, inclusive, né, que o time da equipe, né, do time do Guarani com o Santo André, com muito perigo aos 12, né, que o time do Guarani desceu para a esquerda, o Benítez cruzou e o Santo André subiu, mais do que a defesa do Botafogo, mas pega mascado na bola, e a boa chance dos paraguaios no primeiro tempo, inclusive. Então, teve um pênalti, né, que o Danilo perdeu a bola na defesa, o Guarani armou um contra-ataque, o Santo André caiu na área e reclama de pênalti, e o VAR mandou o jogo seguir, né, que o time do Botafogo nesse início de jogo começou melhor, por conta, levando perigo nos contra-ataques, do Guarani, né, quando tem a bola no pé consegue pressionar, e o Matias Segovia o melhor em campo, né, nesses primeiros minutos. E aí teve uma preocupação, né, que teve uma preocupação de 19 do primeiro tempo, para a gente falar sobre isso, porque o JP Galvão, inclusive, principalmente que ele foi retirado do campo por conta foi retirado de ambulância por conta que ele machucou o cotovelo no jogo, né?
e o jogador foi substituído aos 19, lógico, né? De acordo com a nota oficial do clube, que o atleta sofreu um trauma do cotovelo direito, com ferimento extenso, e foi encaminhado para a ambulância para a realização de exames de imagem. Aí, uma situação de uma maldição da lateral direita, né? O Rafael não joga mais em 2023, só volta em 2024, e agora com o JP Galvão, né? Mas tem aí a estreia do Matheus Ponte, né? O Uruguai, inclusive, né? Então acabou tendo a substituição forçada, né? Com o de Prazo entrando na vaga do JP Galvão. E aí teve aí no também de outro problema também com o Gatito Fernandes aos 21 minutos, né? Que o Gatito Fernandes jogou a bola de propósito para fora e reclama de problemas musculares. E o lance que acontece ao mesmo tempo do atendimento ao JP Galvão, né? Recebendo o atendimento médico. O Botafogo tá com um a menos em campo, tava com um a menos em campo, mas o jogador voltou aí a jogar, inclusive o jogador Gatito Fernandes. E aí teve a situação mudando aí a equipe do time do Botafogo, né? E aí a equipe do time do Botafogo, o time do Botafogo, inclusive, com as mudanças que teve nessa partida, nesse jogo, né? Em que deixaram a equipe do Botafogo mais desentrosada, né? Desentrosada, né? Inclusive. Então, em lances individuais que estavam falando aqui, que o time do Botafogo tentando resolver com individualidade do Matheus Segovia e com o Diego Hernandes também, certo? E aí teve essa situação. E a equipe do Paraguai, a equipe do time do Guarani do Paraguai, pressionando muito também de um lance também da equipe do time do Botafogo, o Diego Hernandes, aos 24, cruzando na área para o Júnior Santos, que faz carga em cima do zagueiro Moyá, falta marcada, e aí teve um lance perigoso na equipe do time do time do Guarani, né? O Nestor Gamacho recebeu na direita, né? Tentou um cruzamento, mas a bola parou nas mãos do goleiro Gatito Fernandes, né? E outra oportunidade em que teve uma oportunidade, né, com o Gamacho, que fez um cruzamento na área, mas o Felipe Sampaio afastou com perigo no contra-ataque de praça do Plente demais e perde oportunidade de fazer o gol. Os 32 minutos. E outro Marçal que corta o cruzamento do Cáceres, levou uma pancada no joelho esquerdo, caiu no gramado, né? Outra preocupação, né, na equipe do time do Botafogo. Aos 33, aos 35, o Riveiros sobe mais do que a defesa do Botafogo, cabeceia com perigo ao lado direito da trave do Gatito Fernandes. Perigo, né, para a equipe do time do Botafogo. E no lance seguinte, com o Benítez, que o time do Guarani achou um bom contra-ataque, levando perigo. O Santander recebeu o lançamento, abriu para o Benítez, que fica mano a mano com o Adrielson na hora do drible, ele tropeça e desperdiçou a oportunidade. Aí a resposta do Botafogo teve aos 39, com o Lucas Fernandes, inclusive, em que teve uma boa chegada do Botafogo, com o Marçal rolando rasteiro para o jogador Júnior Santos, que ajeitou para o Lucas Fernandes finalizar. A bola foi por cima, mas a jogada foi bem tramada pelo time do Botafogo, né? Inclusive, então, a equipe do time do Botafogo teve mais uma oportunidade com o Di Prácido, né? Que arriscou o chute fora da área, a bola sai por cima. A equipe do time do Guarani teve a oportunidade, né, de 3 chances claras, né? Felipe Sampaio perde a bola na defesa, melhor dizendo. Camacho tem um gol aberto, mas tentou mais um drible, se enrolou na sequência. Benítez finalizou na trave. Depois o Santander cruzou, Benítez de novo, bate para fora, né? Isso tudo aos 43 minutos do primeiro tempo. Então, a equipe do time do Botafogo também teve uma cobrança de falta, né? Que teve uma cobrança de falta. O Felipe Sampaio recebeu uma bolada no rosto, caiu no gramado, né? E aí, o final do primeiro tempo, para cá, de 0-0, a equipe do time do Botafogo já tinha falado isso aqui. As substituições do Bruno Lage no jogo, né, principalmente no primeiro tempo, deixaram a equipe desentrosada, né, com o Júnior Santos no setor de ataque, né, de lances individuais, né, eu já falei aqui com o Matias Segovia e com o Hernanes chamando a responsabilidade, e o Júnior Santos ainda não encontrou na partida, no primeiro tempo, substituindo a equipe substituindo o Tiquinho Soares, né, que vai ficar 5 semanas fora por conta nessa lesão dele no joelho esquerdo. Isso que não aconteceu, né? E não aconteceu de uma maneira que o Júnior Santos, né, que não teve uma boa noite, né? Exata como centroavante. Mas
o detalhe em que o Bruno Lage fez as substituições, lógico, né? Fez as substituições com o Marlon Fleitas entrando no lugar do Tietê e o Luiz Henrique entrou na vaga do Matias Segovia, né? Em que a equipe do time do Guarani se lançou mais ao ataque e dando espaço para a equipe do Botafogo para fazer os contra-ataques. Lógico, né? Que a equipe do Botafogo teve uma boa chance aos 4 minutos, uma boa jogada com o Lucas Fernandes, e dando um passe para o Luiz Henrique, que entra de frente para o gol, mas é travado pela defesa do Guarani. Outro com a chance do Júnior Santos, numa nova descida em velocidade, o Júnior Santos é lançado, mas viu o zagueiro Moiá fazer um bom corte na sequência do lance, o Lucas Fernandes é derrubado, pediu pênalti, mas o juiz mandou seguir, né? E aí, teve aí o time do Botafogo pressionando, né? Mas a equipe do time do time do Botafogo pressionando. O Felipe Sampaio subiu mais do que a defesa do Guarani, mas cabeceou para fora, né? E a equipe do Guarani do Paraguai teve a substituição, né? Teve a substituição aí do lance. O Barceló entrou no lugar do Rios, no time do Guarani do Paraguai. E com o Barceló, inclusive, que determinou aí o brilho do Getúlio Fernandes, inclusive, no segundo tempo, né? Porque de um contra-ataque bem montado pelo time do Guarani, o ataque paraguaio ficou 3-2, né? O Barceló saiu de cara com o goleiro, né? Mas dominou mal e a bola e finalizou por cima do gol do Getúlio Fernandes. E aí outra chance, o Diego Hernández, né, pelo lado do Botafogo, né? Recebeu com liberdade, acerta um bom drible, mas escolhe tocar para trás ao invés de chutar, a bola fica com a defesa do Guarani. E aí teve a substituição, né? Do time do Botafogo, com o Carlos Alberto entrando no lugar do Diego Hernández, né? Para tentar conseguir, né? Com o time, para conseguir colocar por exemplo, aqui o Carlos Alberto, principalmente como atacante, né? O Júnior Santos pelo lado direito e o Luiz Henrique pelo outro lado, para conseguir fazer as jogadas, né? E aí teve um lance com o Santo André, que perdeu uma grande chance aos 19, em 2 oportunidades. Primeira, o Gattuso cortou o cruzamento perigoso de forma providencial. Depois o Barceló chutou para o gol aberto, e o Santo André, como um zagueiro, corta a finalização do próprio companheiro. E aí a equipe do time do Guarani tem essas chances aí de gol com muito perigo. Mas o time do Botafogo, né? O time do Botafogo, inclusive, né, dos diversos contra-ataques, dentro a superioridade numérica, em tese, de definir o jogo, né? O Luiz Henrique driblou 2, apareceu dentro da área para chutar, mas foi travado, e na sequência o Júnior Santos tenta finalização, mas a bola explode na defesa do Guarani aos 22 minutos. E principalmente aí, meus amigos, pelo lado do Guarani, inclusive, para a gente falar muito sobre isso, porque o problema disso aqui, nessa parte, é que nenhuma das equipes conseguiu aproveitar as chances criadas. Essa é a grande realidade, porque ambas as equipes poderiam deixar o estádio com vitória, né? Chances claras de gol para abrir o marcador. Pelo lado do Botafogo, lógico, teve diversas chances, diversos contra-ataques de superioridade numérica, repito para vocês, para definir o jogo. Porém, por desorganização e pelo individualismo, não conseguiu sequer finalizar com perigo, né? Só os minutos finais com os 3 ataques, né? Com 4 atletas alvinegros, apenas 2 defensores do time aurinegro, né? Dos defensores da equipe aurinegra do Paraguai, que não resultou em gol. Mas vamos falar aqui daqui a pouquinho. Também, que a gente já falamos aqui da aposta dos cruzamentos aproveitados na altura do Santo André, logicamente, que temos aqui. Em 2 oportunidades, os paraguaios tiveram grandes chances de marcar. Temos aqui o primeiro com o Barceló, que já acabamos de falar aqui, e do Gamacho, né, de frente para o gol. Temos 2 chances para o gol, que daqui a pouquinho nós vamos relatar para vocês, né, que a gente temos aqui, né, e já que nós falamos aqui de contra-ataques do Botafogo que não foram aproveitadas, outra aos 28, com o Botafogo que teve uma grande chance, né, no contra-ataque, né, ficou em vantagem, 4-2, que a gente está falando aqui aos 28, né? O Lucas Fernandes e o Luiz Henrique se enrolaram com a bola, seguraram demais, a defesa paraguaia se recompôs. Aí, de novo, de um contra-ataque, né? O Botafogo com 4-2 de novo, que a equipe desperdiça, dessa vez por um passe muito longo do Lucas Fernandes. Aí teve aí o Fernandes entrando na equipe do time do Guarani, na vaga do Gil Romero, e o Gustavo Sauer
entrando na vaga do Lucas Fernandes. E aí, na equipe do time do Guarani, fez outra substituição, Gadiardo no lugar do Moreira, e o Sarkis, atacante no lugar do Benítez, meio de campo. Aí, tendo essa pressão da equipe do time do Botafogo, ele sustenta a pressão do Guarani, os contra-ataques apresentam, principalmente aí no final da partida, mas o Alvinegro não consegue aproveitar as chances, não conseguindo aproveitar, e enquanto isso os paraguaios seguindo os cruzamentos, um chuveirinho, né? Nas bolas na área, tendo chuveirinhos na área, por causa do aproveitamento do Santander, pela altura do Santander, que é o atacante nessa situação. E aí, aos 39 minutos, quase seria um golaço na equipe do time do Botafogo por conta do Carlos Alberto, que aplicou um lindo chapéu em cima do Moyá, abre o ângulo para chutar e testa o Munhoz, que faz uma boa defesa, seria um golaço, inclusive. Aos 39 do segundo tempo. E aos 43, teve mais uma vez o Gatito Fernandes salvando a equipe do Botafogo com um chute do Gramacho. Na melhor oportunidade do Guarani na partida, que o Gatito Fernandes brilhou, inclusive, né? Num erro de marcação, né, do time do Botafogo, Felipe Sampaio, que gerou a liberdade para o Barceló cruzar. Gramacho de cara pro gol, soltou uma bomba, mas o goleiro do Botafogo impediu o gol, que seria o gol da equipe do Guarani do Paraguai, que levasse a decisão por os pênaltis, né? E aí, outra chance pro Carlos Alberto do Botafogo, que furou aos 44 minutos, que deu o Matheus, homenageando o Marlon Freitas, que deu um lindo passe para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, que viu o goleiro Munhoz, perdeu o tempo da bola, mas furou na hora de finalizar aos 44 minutos. E aí, nesse momento, o time do Botafogo tentando gastar o tempo para conseguir garantir a vitória, a Marília entrou no lugar do Cáceres, ex-Vasco da Gama e Cruzeiro, né, o lateral direito, né, a equipe do time do Botafogo tentando conseguir segurar a partida, né, e a equipe do Botafogo tentando segurar o jogo, e acabou o jogo, né, com a vitória do Botafogo, o empate do Botafogo, melhor dizendo, mas com a classificação do Botafogo para as quartas finais da Copa Sul-Americana. E aí, com essa preocupação do jogador, uma preocupação do jogador JP Galvão, né, lógico, e o Gatito Fernandes, né, que voltou ao seu país, né, lógico, né, que ele falou, né, valorizou muito o resultado, né, e que parabenizou os companheiros, e até também brincou ao falar do pai dele, que foi um ex-goleiro, foi ex-goleiro, foi o goleiro, né, ex-goleiro, melhor dizendo aí, de futebol. O pai do Gatito Fernandes é o Gato Fernandes, né, o Gato Fernandes que jogou no Brasil defendendo as cores do Internacional e do Palmeiras, né, o Gato Fernandes, né, que não esteve no estádio, né, no Defensor del Chaco, falou muito sobre isso, que o pai dele fica muito nervoso, né, prefere ver o jogo de casa, e principalmente, mais a irmã dele falando o seguinte, né, que o Gatito Fernandes falando isso aí, que o pai dele fica muito nervoso, prefere assistir o jogo em casa, mas a irmã dele deve estar no estádio assistindo os jogos do irmão e tal. Então, isso de uma forma, né? De uma forma, né, importante, né? O Gatito Fernandes, né, que falou, o grande herói da classificação do Botafogo, o Gatito Fernandes, inclusive. Certo? Então, meus amigos, não foi um jogo muito bom, né? Não teve uma boa atuação o time do Botafogo, mas o Botafogo se classificou, né? As estatísticas do jogo, né? As estatísticas na partida aí para vocês conferirem. 57% para o Botafogo contra 43% do Guarani do Paraguai em posse de bola. Faltas 21-13 para a equipe paraguaia. Finalizações 14-11 para a equipe do Guarani. E finalizações no gol 3-1 para a equipe paraguaia. Então, não foi um jogo muito bom para o Botafogo, mas obteve a classificação pelo regulamento, empate 0-0, primeiro jogo 2-1 para a equipe do Botafogo no Newton Santos, e a classificação para enfrentar contra a equipe do Defensa e Justiça da Argentina na próxima partida pela Copa Sul-Americana, né? E que nós vamos estar acompanhando, e também no jogo neste sábado, a partir das 9 da noite, entre Botafogo e Internacional, correto? Gente amiga, estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se inscreva, compartilhando nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, o Conversa Torcedor Notícias, e também acompanhando pela rádio Nossa Copacabana, todo sábado, a partir das 11 da manhã,
o nosso Conversa de Torcedor pelas ondas da Rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela internet, radioNSC.com, pela Radiosnet, também pelo nosso canal do YouTube, Conversa de Torcedor no YouTube, ao vivo para vocês, tá bom? Eu, Alberto Baes, Geraldo Rodrigues, convidados, toda a galera da nossa turma, né, do Conversa de Torcedor, melhor dizendo, Alberto Baes, Geraldo Rodrigues, eu, todo o timaço do Conversa de Torcedor e mais os convidados, né, falando de futebol, inclusive, falando do futebol internacional e também do esporte em geral, correto? Muito obrigado a todos vocês e até nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau, galera.